Olá, olá, seja muito bem-vindo ao Neurotalks, que é o seu podcast semanal, a sua dose de autocuidado, saúde mental e prevenção de burnout. Antes de apresentar o meu convidado de hoje, eu quero agradecer ao patrocinador desse episódio, que é o grupo Resiliência Humana. É um grupo que traz aí muito conteúdo sobre uma atitude mais positiva em relação à vida e dentre tantos produtos que eles têm, né, com milhões aí de seguidores no mundo todo, eu queria trazer um produto especial, que é esse livro, Minha Gratidão Diária, do autor best-seller Robson Amushi. E se você quiser saber mais sobre esse livro, adquirir o livro que vai te trazer aí em textos curtos, né, de que forma você pode ser mais grato, até por situações aí difíceis na sua vida, é só você clicar aqui no QR Code abaixo, que você vai adquirir um livro que pode mudar a sua vida. E hoje eu tenho a grande alegria de receber aqui o jornalista, estrategista digital, Pedro Cortella. Seja muito bem-vindo, muito prazer em Obrigado, te receber aqui. Ana. Até que enfim deu certo, né? Até que enfim, a gente divide aqui o mesmo estúdio, né? Em alguns projetos, e que bom que a gente casou aqui as agendas e é um prazer estar aqui. Com certeza, Pedro, é um prazer. Desde que eu soube que vocês tinham o projeto de vocês, né? A Grande Fúria aí do Mundo, que você faz com seu pai, eu fiquei com muita curiosidade em bater esse papo com você. E aí o nosso amigo Amaury aqui fez o casamento, né, Amaury, desse podcast. Então seja muito bem-vindo. E eu queria, Pedro, para começar, a gente estava aqui fazendo uma resenha, conversando um pouquinho sobre as coisas que a gente vai falar. Você trouxe algumas coisas interessantes, mas queria que você contasse um pouquinho a tua história, assim, como é que um jornalista tradicional, né, de rádio e TV, imagino que você fez rádio, não sei, mas enfim, em que momento você muda aí para o digital ou você sente essa necessidade? Eu sempre quis, Ana, trabalhar em televisão, né? Eu sou um jovem que nasceu nos anos 80, nos anos 90 tinha um negócio que as pessoas mais antigas vão lembrar, que era MTV Brasil. Maravilhoso. Né? E eu era viciado, adorava música, adorava entretenimento, adorava o jeito que a MTV funcionava lá nos anos 90. E meu sonho era trabalhar na MTV. Eu fui fazer jornalismo por isso, porque eu queria ser VJ da MTV. E aí, durante até a faculdade de jornalismo, eu consegui ser estagiário na MTV, trabalhei lá, e aí lá naquele período, 2005 a 2007 que eu trabalhei lá, era um período que a MTV tinha muito acústico, né, ao vivo e tal, mas era o último suspiro da indústria fonográfica, assim. Tô contando essa história porque em vários momentos da minha vida tem mudanças de mídia, né, que elas acontecem. Aconteceu uma coisa que era o mundo digital naquela época. 2005 começa o YouTube, né, e o interesse das pessoas pela MTV, enquanto eu trabalhava lá, foi diminuindo. As pessoas viam as músicas dos artistas no YouTube, já no mundo digital. Aí, beleza, eu fui trabalhar na Band, né? E depois eu fui trabalhar no Sport TV, eu fui repórter. Na Band TV ou na Band TV? Band TV. Tá. Não, sempre trabalhei em TV. Tá. Rádio nunca tive esse interesse, por mais que nós estejamos fazendo podcast hoje, sim. Né? Que é outro tipo de consumo, muita gente diz, é a mesma coisa que rádio. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas depois eu trabalhei na Band e depois eu fui repórter do Sport TV, da TV Globo, durante 7 anos. Né? E aí, eu entrei como repórter em 2012, né, no Sport TV, na Globo. Cobri Copa do Mundo, Olimpíada, Eurocopa, etc e tal. Mas em 2012, quando eu ia no treino do Corinthians, por exemplo, no dia seguinte, quando eu ia na padaria, o chapeiro falava, tava lá no Corinthians ontem, legal, pô, bacana, né? Isso foi quando eu fazia uma reportagem, assim. Em 2016, que é essa mudança dessa última década, eu lembro que eu fiz uma reportagem muito grande, eu conto sempre essa história, mas ela é bem emblemática para explicar isso, né? Que eu fiz a reportagem que fechou o Esporte Espetacular, que era o programa de domingo da Globo, Sim. super legal, que era até com o João Carlos Martins, né? E aí fechou com aquela música, sabe? Uma reportagem que me dá um baita orgulho até hoje. Cara, no dia seguinte, isso 2016, 2017, nem minha mãe me ligou, assim.
sabe? Tipo, eu percebi ao longo dessa década, trabalhando em televisão, que as pessoas que estavam ao meu redor, assim, né, as pessoas pararam de consumir aquilo que eu estava fazendo. Diretamente falando, assim. Eu gostava mais da parte de reportagem, então eu gostava de produzir algo pro Jornal da Noite, lá do Sport TV, ou pro Globo Esporte. As pessoas não estavam mais consumindo isso. Eu só tinha o feedback nessa época, 2015, 2016, que eu queria, meus amigos, minha família, tal, quando eu pegava o link da reportagem e postava no Facebook. No Facebook, ou WhatsApp, de repente. Eu gostava dessa relação do Facebook, aí a pessoa assistia, a pessoa comentava, pô, Pedro, essa ficou legal, bacana. E essa relação eu sempre vi com muitos bons olhos, assim, vários jornalistas, pessoas que são da minha área, viram essa ascensão do mundo digital das redes sociais como uma ameaça, assim, o Twitter, o YouTube, ou o próprio Facebook. Eu sempre vi com bons olhos, eu sempre fui um entusiasta de tecnologia, assim, sempre gostei de coisas que estava lançando, sempre fui mais um early adopter, assim, de rede social. E aí, em 2017, eu comecei a estudar marketing digital, 2016 para 2017, nessa época mesmo. Logo depois de botar essa reportagem no ar, para entender. Porque eu vi que, assim, ó, quem gosta de comunicação, quem pretende se comunicar com as pessoas tem que entrar nessa, assim, a gente tem que entender que é importante... O que vai acontecer com o mundo. O que vai acontecer com o mundo. E ao mesmo momento, ao mesmo tempo eu via, tipo, não só os empregos, mas as empresas de jornalismo, né, todo esse mercado da mídia formal, ir para um caminho que era decrescente, né, decadente, para não dizer decadente. Sim. E o mundo digital numa crescente, assim, total. Então, assim, eu entendi que quem se estudasse aquilo, entendesse como aquilo funciona, né, começasse a produzir pensando nisso, ia ter um destaque no futuro. E aí, em 2017, eu saí da Globo e eu comecei uma agência digital chamada Agência Sofia, né, e aí o resto é história. Estamos aí até hoje. Maravilhoso. E Pedro, você estava me contando aqui, né, um pouquinho, e eu também já vi algumas entrevistas suas, alguns podcasts, que a Agência Sofia é uma agência diferente de outras agências digitais, né, que um dos seus grandes diferenciais aí é trazer para o mundo digital pessoas que já têm autoridade na sua vida profissional, no né? mundo real. No mundo real, exatamente. Vamos chamar então de mundo real e de mundo digital, né? Eu tenho uma formação super tradicional, eu fiz neurologia na USP, lá a gente acreditava que o médico bom, ele precisa de um bom diploma, né? E aí ele senta na sua cadeira mágica, abre a porta e fica esperando os pacientes chegarem, né? E hoje em dia não é mais assim, né? Então a gente sabe que não é hoje em dia, já há um bom tempo já não é mais assim, cada vez mais. E aí pessoas muito bem formadas começaram a perder espaços para pessoas, tô falando na medicina só, tá? Para pessoas mal formadas que estão chegando aí porque aparecem mais, porque fazem um tráfego melhor, porque tem uma agência melhor por trás. E as pessoas estão cobrando consultas assim, um valor absurdo e deixando profissionais muito capacitados para trás, né? E até isso que eu trato, inclusive, na minha mentoria, tentando trazer esse pessoal aí para a vida digital. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua ideia. Então, em que momento você fala, peraí, eu não quero ser uma agência só digital, de lançar um produto que vai falar que esse livro é bom. Não, eu quero trazer esse mundo real para o digital. Desde o início, eu entendi que rede social, ela foi criada com um motivo, que é ligar gente com gente. Você não segue marca, né? Você não segue empresa, você segue pessoas. Quais são os motivos que você segue as pessoas? Para saber sobre coisas de pessoas, né? Então, assim, nesse momento, a gente começou a falar mais de autoridade digital e autoridade real. O que você contou é exatamente isso. Os médicos e o mundo real, ele sempre se preocupou com a autoridade real. Isso dá muito trabalho.
né? Construir sua autoridade real. O que acontece hoje, que as redes sociais já não são mais uma terra sem lei, apesar da gente ver muita coisa errada por aí, mas as redes sociais já estão estruturadas. Então, assim, a pessoa que tem autoridade real, hoje, quando ela vem para o mundo digital, ela consegue ter uma autoridade digital que não diminua a autoridade real dela. Ou seja, você não vai perder sua credibilidade porque você tem um Instagram, porque você está produzindo conteúdo. Tem formas de produzir conteúdo de um jeito ou de outro. Mas aconteceu, por exemplo, uma notícia tem 2 semanas, assim, que é uma esteticista, né, que estava atendendo com 86 mil seguidores no Instagram com um CRM falso. Cobrando o olho da cara. Cobrando o olho da cara. Ou seja, ela se preocupou em construir a autoridade digital. É uma estrategista. O que eu digo é assim, existem pessoas que têm autoridade digital e não têm autoridade real. Existem pessoas, como você falou na sua mentoria, que têm autoridade real e não têm autoridade digital. O meu trabalho é mostrar para as pessoas com autoridade real, e tem sido nos últimos anos, de que construir autoridade digital dá tanto trabalho quanto a sua autoridade real. Só que é muito importante que você venha e ocupe esse espaço para a gente não deixar o espaço para essas pessoas que estão enganando os outros. Porque assim, é um foco, você tem que dar o foco. Durante 6 anos na sua universidade, né, você deu um foco ali. Mais 3, 4 de residência, mais 3 de mestrado. E aí a pessoa pensa assim, pô, mas eu já fiz tudo isso, agora eu vou ter que me dedicar de novo a isso para concorrer com esse povo que não sabe nada, assim, com esse povo que tá fazendo dancinha no TikTok. Vai. Basicamente vai, assim. Construir não é uma transferência. Não é porque você coloca que você se formou na USP no seu Instagram que as pessoas vão te seguir ou vão querer fazer uma consulta com você. As pessoas chegam pelo conteúdo que você produz. Perfeito. Então, nos últimos anos, a gente se especializou, e eu, mais especificamente, em produzir bom conteúdo. O que é o bom conteúdo que eu chamo? Porque bom, pra mim, não necessariamente é bom pra você, né? É uma coisa subjetiva. Mas eu tenho alguns pilares, assim, né? Então, o bom conteúdo, ele gera conexão, ele entretém, ele produz conhecimento e ele faz a diferença na vida das pessoas, né? A forma de você produzir esses 4 pilares do bom conteúdo varia de acordo com aquilo que você sabe. Mas as pessoas chegam nas suas redes sociais por aquilo que você posta, não por aquilo que você é. Só colocar lá a sua formação, os seus títulos, não é relevante. Então você tem que aprender a se comunicar produzindo bom conteúdo. Não só entrando numa trend, não só rebaixando mesmo aquilo que você sabe. Eu digo rebaixando porque às vezes as pessoas estão rebaixando seu conhecimento, fazendo coisas que não agregam para a credibilidade delas, não está coerente com a sua história no mundo real. Hoje o que a gente entendeu, e aí, claro, eu tenho que contar qualquer história que eu tenho dentro de casa, né? Vamos lá. Porque foi isso, a Agência Sofia, ela surgiu a partir de uma conversa que eu tinha de muitos anos com meu pai. Ainda não falei que ele é filho de quem? Do Mário Sérgio Cortella, né? Maravilhoso! Que já era alguém muito conhecido, né? Já era alguém bastante popular, já vendia livros, né? Já tinha sua carreira estabelecida. Meu pai vai fazer 70 anos agora, 70 né? já? Ele já é um dos principais palestrantes do Brasil desde os anos 90, né? Tal. Só que ele não tinha, até 2017, até começar a Agência Sofia, uma presença no mundo digital autoral. Ele nunca se preocupou com isso. As pessoas pegavam o vídeo das palestras dele, botavam no YouTube, compartilhavam no WhatsApp. Por quê? Porque ele produzia bom conteúdo. As mensagens sempre muito boas, muito consistentes, ajudando muita gente. Então, assim, ele estava escalando sem saber, né? E ele estava preocupado em produzir, em fazer as pessoas pensarem, né? Em fazer as pessoas desenvolverem pensamento crítico. Isso é sempre muito bom, assim. Ele não estava dando receita de bolo, não estava ensinando ninguém a ficar mais rico, não estava fazendo nada disso. Ele estava semeando, né, o pensamento das pessoas lá nas palestras, e isso veio para o mundo digital de forma orgânica. Então isso já tinha perfil fake dele com muitos seguidores, assim. E eu sempre tive essa conversa, até quando eu estava trabalhando em televisão com ele, preciso olhar para isso, isso aqui tá crescendo. Olha só, esse aqui, quantas visualizações tem esse vídeo. Tem gente ganhando dinheiro com isso, Alguém né? tá ganhando, Alguém claro. tá ganhando com isso. Ele fala, não, isso aí é um fã, o pessoal faz porque gosta, isso aí é bom, isso aí vem de livro, né? Ele achava, né, ainda. Só que eu falei, quando começou a incomodar, quando pegavam um texto que não era dele e publicava como dele, né? E as pessoas não tinham um lugar ali na rede social para se certificar, para validar, né? Então a questão autoral, não só pela visualização dos vídeos que ia para
para um canal do YouTube que estava monetizado para outra pessoa. Isso era um ponto, mas não era o principal. O principal era manter a questão autoral, ou seja, o conteúdo que sai dele chegar até o público dele sem intermediário. Esse foi o ponto que eu convenci ele. Uau. E aí lá em 2017 ele falou pra mim, tá bom, você pode fazer esse negócio aí, eu não acredito, né? Não acreditava. Isso aí você tá me vendendo vaga no céu, né? Isso aí não é do meu mundo. E assim, você pode fazer, só que eu não quero ter um pingo de trabalho a mais do que eu já tenho. Já tenho muita palestra, já tenho livro pra escrever, já tenho coisas pra fazer. Daí eu falei, beleza. Como que a gente vai fazer isso, né? Como que a gente constrói a autoridade digital dele a partir do que já tá pronto, do que ele já faz, né? Então aí é que a gente desenvolveu os pilares, o que é o bom conteúdo, começamos a compartilhar foto de citação de livro, começamos a tirar trechos das palestras, e até hoje, os milhares de seguidores que a gente tem lá na rede do meu pai, eu falo a gente porque Sim, eu que criei todos desde o começo, foram feitos dessa forma, assim, ele não senta e grava um vídeo, assim. Agora a gente tem o projeto do podcast, que é a Grande Fura do Mundo. Que é demais. Que é muito uma coisa que a gente traz muito dessa discussão, assim. Quais são as diferenças da minha geração? Eu tô fazendo 40 anos esse ano, ele tá fazendo 70, né? No ano que vem. Quais são as diferenças? Tem um baita gap geracional ali, Gigante. né? E a gente trouxe justamente também essa discussão que a gente teve há algum tempo. Hoje ele reconhece, ele fala, caramba, você tava que certo. coisa, você tava certo e ele fala, não só você tava certo, só que você acabou com a minha tranquilidade. O meu pai, Ana, eu não consigo, ele não pode sair de casa. Eu imagino. Não é que ele não pode sair de casa, ele sai de casa, Não, sim. mas o assédio é em tudo quanto é lugar que a gente vai, assim, as pessoas querem tirar foto, ele não senta num restaurante tranquilo durante muito tempo, não pega um voo tranquilo durante muito tempo. Isso mudou a vida dele de forma bastante drástica. Depois da pandemia, porque na pandemia deu um baita gás, assim, nas redes, né? As pessoas querem abraçar, querem beijar, querem tirar foto, querem conversar, assim. Então, para um professor de filosofia, né? Ou seja, que nunca fez uma dancinha, nunca entrou numa trend, nunca pediu voto em premiação digital nenhuma, nunca teve um programa na TV, sabe? Isso é um alcance que eu acho muito importante e muito bom, assim. Por isso que eu sou... Porque antes as pessoas só tinham... Por exemplo, eu tinha tido acesso, desculpa te cortar, mas assim, eu tive acesso a 2 palestras dele, uma no hospital onde eu trabalhava, uma outra num evento que eu fui, mas não era todo mundo que tinha acesso a uma palestra do Cortella, não. Que é de tirar o chapéu e de chorar ajoelhado, né? Maravilhoso. Mas, realmente, ele ganhou uma visibilidade agora que todo mundo sabe quem ele é. Tanto que eu estava almoçando aqui embaixo com os meninos, como a gente grava aqui, pessoal no mesmo estúdio. E aí a gente desceu agora para almoçar e eu perguntei aqui para eles, eu falei, mas o Cortella não desce, né, para almoçar, porque ele não vai conseguir comer aqui, né? Não, ele come lá em cima, come alguma coisinha, né? Ele virou um personagem da cultura pop, assim, as pessoas imitam ele na Praça Nossa, sabe? Tipo, tem imitadores fixos nos programas, assim, tem gente humoristas que vivem de imitar o Cortella, assim, que é uma coisa de louco, se você pensar que gente, é um professor de filosofia, é um professor, tá? Não é um artista, não é um cantor, o número de seguidores dele é maior que muito cantor sertanejo, né? Porque ele não é um professor, ele é o professor, né, Pedro? Ele é o professor. Mas o trabalho que vocês fizeram... Mas a partir dessa construção dele, porque a gente estava falando sobre justamente levar as pessoas que têm autoridade real, em nenhum momento... a gente atentou contra a credibilidade dele. Esse é um dos principais cuidados que eu sempre tive e uma das pressões que eu sempre tive ao trabalhar o conteúdo do meu pai também. Então a gente teve que encontrar um caminho que não é o do influenciador. Meu pai não faz public post, meu pai não faz nada agregado a marcas, assim, terceiras, nada, ele não faz nada disso. Então, até o retorno financeiro que a gente tira das redes sociais teve que ser construído de uma forma diferente do que está aí. Então é isso que eu me especializei e que eu falo hoje na minha rede, né? Hoje eu falo sobre autoridade digital, como você constrói a sua mantendo a credibilidade no mundo real. E não é fácil, mas é possível. Aí eu fico em dúvida, por exemplo, uma pessoa
Que não é o Cortella. Vamos supor, né? Alguém que virou um influenciador que não é o Cortella, que não é contratado para fazer palestra no mundo, no Brasil todo, mas é alguém que não quer fazer public post de alguma marca e tal. Essa pessoa, de que forma ela monetiza? Ela monetiza com livro, com curso, com palestra, com mentoria? São todas essas formas, né? Tem o infoproduto, né? Que é algo escalável, que você tem o seu, que é a sua mentoria, ou o seu curso gravado, ou ela monetiza o tempo dela, né? Quando você aumenta a sua autoridade digital, quando você cresce em seguidores, você aumenta também o ticket da sua consulta. Quanto vale você no mercado, né? Construir sua autoridade digital vale até para quem quer ser empregado em empresas, né? Ou seja, eu sempre falo, e é um trecho polêmico até de um corte de outro podcast que eu participei, eu digo assim, eu não contrato gente que tem o perfil fechado no Instagram. Não contrato. Achei maravilhoso. Porque, assim, eu acho que construir autoridade digital é importante. Você que tem o perfil fechado, esse perfil não colabora em nada com você. Você não tá... A pessoa que vai te contratar, a pessoa que vai te namorar, a pessoa que vai te... Enfim, vai ter uma relação comercial com você, que vai te chamar para um negócio, que vai te chamar para algum negócio, ela não consegue te acessar se ela não te conhecer pessoalmente ou se você não permitir. Então, assim, você tem que ter o mundo digital, as redes sociais, trabalhando para você, trabalhando para o seu currículo, assim. E quando você vai para o digital para ensinar o que você sabe, muda a percepção que as pessoas que não te conhecem têm de você. Então, assim, eu acho uma perda de tempo você tá acessando o mundo digital, você não tá tirando nada de proveitoso dali. É por isso que eu não contrato gente que tem perfil fechado, eu sou contra. Aí eu vou te fazer então uma outra pergunta que eu tava conversando com as meninas agora há pouco, a gente tava lá no almoço. Eu tenho algumas pessoas, assim, médicos, né, os que estão aí me assistindo, meus amados. Vão me odiar agora com essa história do perfil fechado. Eles vão me odiar também, não larguem a mentora amada de vocês, tá? Tenho aí uns 50 amiguinhos aí me esperando, a gente conversa semana que vem, mas vamos lá. O que você acha daquelas pessoas que têm um perfil pessoal e um perfil profissional? Eu acho que também é uma outra perda de tempo total, assim, porque, primeiro, dá trabalho ter um perfil só, bem feito, que gere algum retorno para você. Ter 2 perfis, assim, pra quê? Pra quê, assim? Tudo bem, eu quero que a minha família veja as fotos da minha filha. Manda no grupo da família no WhatsApp, né? Existem ferramentas para isso, né? Não, mas tem amigo que eu não tenho contato, não sei o que lá. Daí eu falo, tá bom, mas assim, se você quer ter um perfil profissional, o seu perfil pessoal, o seu conteúdo que é humano, ele vai colaborar para o mundo, para o perfil profissional. Ele vai mostrar que você é uma pessoa que tira férias, que você é uma pessoa que almoça em restaurantes, que você é uma pessoa que sai com os amigos, que você é uma pessoa interessante. Aí a pessoa fala, mas eu faço um post explicando aqui, sei lá, um exemplo médico, explicando aqui a depressão. Um tratamento, a depressão dá 3 curtidas. Aí eu posto uma foto da minha filha, dá 100 curtidas. Que saco isso, o Instagram tá me boicotando. Claro que não. É o conteúdo que gera conexão. No mesmo perfil, você vai olhar lá no fim do mês, o seu alcance vai estar misturado. E às vezes, você vai atrair pacientes, você vai atrair pessoas que estão interessadas no seu serviço pelo seu conteúdo pessoal. Exato. A gente vai construindo uma narrativa ou uma imagem na cabeça das pessoas que tudo colabora. Então, no meu perfil, tem lá foto da minha filha, tem falando sobre rede social, tem falando de mentoria. Algum tempo atrás, até outubro, tinha opinião política, que, assim, afastava um monte de gente, mas também trazia para perto um monte de gente. E naquele momento, tinha algumas coisas que eu achava que tinha importância. Nesse momento agora, não tanto, assim, mas quem sabe daqui a 4 anos vai ter importância. Não sei, mas assim, sou eu. O que tá lá, sou eu. É real, é uma edição da minha vida, isso é importante falar. Mas o editor sou eu, o diretor sou eu. Então, assim, eu tô compartilhando o que eu quero que as pessoas saibam. E eu sou uma pessoa correta, Ana, você também, assim. Não tem nada que eu queira postar fechado. Não quero ter um perfil fechado pra postar, sei lá, piada racista. Não quero ter um perfil fechado pra ter uma opinião que eu não possa... Se eu não posso sentar aqui no podcast e falar pra você, eu não vou botar no meu perfil também.
Então essa é a regra que eu digo pra todo mundo ter, né? Perfeito. Você tem que ser coerente com aquilo que você é. Perfeito, perfeito. Isso é ética, né? Isso é incrível, maravilhoso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou, né, que o seu pai, então, em 2017, começou a perceber, opa, talvez o Pedro não esteja tão maluco assim. E aí hoje ele reconhece, né, esse movimento e tal que foi feito e vê que você estava certo, digamos assim. E o programa Grande Fúria do Mundo, que é esse podcast que vocês têm, tem essa troca entre pai e filho. Então, o seu pai aprendeu com você que o mundo digital seria, então, uma realidade. Uhum. E que lições você tira hoje, né? Não com o seu pai, porque a gente não teria nem tempo para falar isso tudo aqui hoje, mas que lições você tira com o seu pai desse mundo em que eles viviam, onde as relações eram diferentes, onde a velocidade da informação era diferente, onde se telefonava no orelhão com ficha, onde se revelava foto ali no filme fotográfico, enfim. Que aprendizados você traz assim, nessa troca em relação ao mundo, né? O mundo que da era analógica para essa era que a gente está hoje? Excelente pergunta, Ana. Falei que eu era boa jornalista. Exato. Vou te contratar. Mauri, você tem o perfil fechado ou o perfil... Seu Cortella, Mauri. Tem o perfil fechado ou o perfil aberto? Jamais. Super aberto. Eu aprendo com ele e com outros professores, não só ele. No Brasil a gente tem uma coisa que não existe lá fora, eu já procurei, né? Que é o negócio da filosofia pop. Que, claro, meu pai é pioneiro, mas tem Karnal, tem Clovis, tem Pondé, tem, enfim, outros que são pessoas que sabem produzir um conteúdo, falar de um jeito que acaba com as barreiras daquilo que era considerado a elite intelectual, né? A elite intelectual era aquele pessoal que chegava na pós-graduação de uma faculdade de pedagogia ou do que seja, e de filosofia, e de psicologia, enfim. Era uma elite, era uma coisa pequena, restrita, assim. Para você ter aula com o meu pai ou com qualquer um desses professores, você tinha que passar na universidade, passar a carreira acadêmica, fazer mestrado, fazer doutorado, e aí você ia ser um dos poucos privilegiados que iam ter acesso a esses caras. Hoje em dia não, hoje eles estão nas redes sociais. E esse conteúdo, que é o mesmo que eles estavam falando lá, a quatro paredes, fechados para poucas pessoas, está aí disponível para você. E a gente não valoriza isso, né? E com uma linguagem mais acessível, né? A linguagem era a mesma. A mesma? A mesma. Ele tava lá no... É a mesma pessoa. Ele tava lá falando isso dentro, só que a gente... Só que a forma como o mundo era deixava isso muito restrito, né? Poucas pessoas tinham acesso. Hoje não. Hoje a gente tem lá... Passando o dedo, tem Karnal, tem Clóvis, você fica lá sommelier de mente brilhante, assim, não, eu gosto do careca, eu não gosto do barbudo, eu gosto desse aqui que ele fala uns palavrão, ele é mais legal, e aí você fica, e assim, e a gente menospreza isso, olha o acesso que isso trouxe, e o que eu aprendi com ele nesse ponto é que assim, o conhecimento, o bom conteúdo, ele é clássico, ele vai em qualquer plataforma. Um conteúdo do meu pai, ele vai bem no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, no YouTube, num palco, no rádio, na televisão, onde for, na mesa de bar, no churrasco. Funciona, sabe? Então, assim, o que a gente tem ali por essas pessoas de autoridade real é que você tem que adaptar. Então, assim, não adianta eu pegar uma palestra de 2 horas e botar no Instagram, né? Em 16:9, né? Em widescreen, não adianta, né? A plataforma, o formato, ela vai passar. E hoje a gente fala de Instagram, amanhã, sei lá o quê, metaverso, o que sei. Mas o que eu sei? Eu sei que esses ensinamentos, esse conteúdo que é clássico é o que vai independente, né, do o tempo. Transgeracional. Transgeracional. Isso vai continuar. E é isso que a gente tem que trazer mais para o mundo digital. Então Perfeito. esse é o aprendizado. Perfeito, perfeito. Nossa senhora, eu fiquei até sem palavras. Não sei o que eu pergunto mais, Mauri. Dá para encerrar? Pô, encerrar assim, então foi ruim. Não, porque agora eu fiquei sem palavras, né, Mauri? Também mandei uma pergunta excelente dessa, né? Eu fiquei preparada, né? Entrevistar o filho do homem não é qualquer dia, né? Filho do homem. Você vê? Prazer, Jesus. Ô, Pedro, e me conta uma coisa. Hoje, além do seu pai, quais outras personalidades ou autoridades você tem na tua agência?
Pedro Cortella, a segunda. Pedro Cortella, maravilhoso. Na verdade, assim, a gente não tem mais uma agência que faz a gestão de redes sociais, que era o começo da agência Sofia, né? Tá. A gente mudou isso nos últimos 2 anos para infoprodutos, né? Hoje a gente trabalha com educação, então a gente tem os cursos do meu pai, a gente tem parceria de curso com o professor Clóvis, com o professor Karnal, e outros que a gente faz, tem o Fernando, que é um especialista em restaurantes, ele dá mentoria para outros donos de restaurantes, que a gente tem uma parceria com ele, né? Entre outros que a gente faz projetos menores, assim, mais específicos. Legal. Eu tenho uma mentoria, né, que é o Saber Ampliado, que eu falo justamente com a ideia de levar mais pessoas para o mundo digital, que elas construam autoridade digital. Esse é o Saber Ampliado. Junto com a Regiane Toigo, que é também uma especialista em infoprodutos, em desenvolvimento de metodologia, meu pai, eu e ela, nós temos um curso que chama Ensinantes Digitais, que é justamente para você criar o seu curso de maneira ética, de maneira coerente, para você construir o seu método, porque tem um monte de gente na internet, Ana, ensinando como você vende curso online. Então a gente tem uma inundação no mercado de produtos ruins, muito bem vendidos, né? Fazendo estratégias, como é o lançamento, como é o perpétuo, né? Vários jeitos de você vender produto, só que não tem ninguém explicando didática, pedagogia dentro do digital. Esse curso é para isso, Ensinantes Digitais, a gente vai fazer o método do curso. A gente vai fazer a segunda aula agora, dia 25, 26, 27, 28 de junho, eu não sei quando que o programa vai ao ar, qualquer coisa vocês cortam. Legal. Mas é agora no fim de junho a gente vai lançar a segunda turma, a primeira foi o ano passado, muito legal, já temos alunos com produto rodando, assim. O curso é online ou é online, presencial? Ele é online, ele é online, é para ensinar você a montar o seu curso online. A gente vai fazer a oficina do curso online. Inclusive, a outra turma do ano passado, a gente fez a abertura, né, do curso, a live de lançamento aqui no Amaury. Aqui nesse mesmo estúdio. Amaury tá demais, gente, que isso. Pedro, me conta. E esse ano tem o segundo, então... Legal. Desculpa te cortar, Imagina. mas é justamente essa ideia, assim... Todo o propósito aqui é melhorar também o mercado de cursos de educação online, né? Porque a gente vê muita coisa que você vai trabalhar em casa e vai receber sem fazer esforço, sabe? Então, com o seu celular você consegue fazer 20 mil reais por mês, né? E como as pessoas hoje em dia vendem essa facilidade de alcançar o primeiro milhão, alcançar não sei quantos dígitos no digital, como se fosse uma coisa super fácil, super... E aí você sabe que isso é uma coisa que esbarra muito no tema que eu cuido e que eu trato, né, que é o burnout. Eu atendo diariamente pessoas ultra esgotadas, né, que se já não estão no burnout, estão no caminho do burnout, atendo no consultório, atendo online, pessoas que me mandam mensagem, Instagram, enfim, muito por esse excesso, por esse não posso parar. Por essa comparação que a rede social gera também, né? É aí que eu queria chegar, né? Então, eu queria saber, assim, o que você acha que esse excesso, justamente, de rede social, principalmente a rede social mal consumida, né? Quer dizer, o conteúdo ruim da rede social que tá aí, que tá posto, né? De que forma você acha que isso tá prejudicando a nossa saúde mental? Eu acho extremamente danoso quando você consome a rede social e como você... Isso acontece com muita gente, eu vejo. Você atribui aquilo à realidade, né? Ou seja, todo aquele conteúdo que tá lá no Instagram, aquilo é real. E uma das coisas que muitos gurus falam, e eu concordo totalmente, é assim, não compare o palco dos outros com o seu bastidor, né? O que tá na rede social é sempre o palco dos outros. Você não sabe que ali atrás ele tá com dívida, com funcionário, com não sei o que lá, com problema, mas lá no Instagram tá tudo lindo, é as viagens, é o dinheiro, é o dígito, é sei lá o que. E assim, o mercado, ele tem agentes ruins e agentes bons, assim. E mesmo dentro de uma ideia que é boa, ou seja, é possível viver do digital, não é impossível, mas é errado dizer que não dá trabalho. Dá muito trabalho. Muito errado. E não é para todo mundo. Né? E tem muita gente que se desilude justamente porque essa comparação ela é destruidora, né? Destruidora de autoestima, destruidora de ego, de moral, de tudo, assim. Então, você tem que ter uma cabeça muito boa. Eu acho que se eu tivesse 20 anos
num tempo de rede social como a gente tem agora, eu teria muitos problemas, eu acho, né? Porque hoje eu tenho minha vida, eu sei como separar o que tá lá, o que eu tô vendo dos outros, né? Ainda mais quando você conhece pessoalmente outras pessoas, você sabe que não é aquilo. Não é bem aquilo. Não é bem aquilo, né? Nunca é, né? Pra ninguém. E mesmo se for, assim, que bom pra essa pessoa, mas assim, você não pode sempre estar com esse efeito de comparação. Então isso eu acho bem danoso, assim. E eu acho que a gente tem que limitar mesmo rede social para menor de idade, acho horrível, para pessoas que não estão com a formação completa, né? Tenho bastante preocupação, minha filha tem 4 anos, né? Eu tento ao máximo, ela não tem acesso à tela de celular, assim. Ela tem acesso à tela de televisão de fim de semana, porque a gente não é... A gente Nossa, não tem, ela não tem olha, apoio. ela não olha celular? Não, a gente não deixa. Que legal. Né? Mas é difícil, cara. Muito. É muito difícil, né? E as poucas vezes que ela olha, ela fica tipo... Sim. né? E parece que é um negócio que vicia, assim, mas né? é feito pra viciar, né? Eu sou completamente viciado, né? E a minha desculpa é que é o meu trabalho. Mas por que eu sou viciado? Porque todo o user experience lá, na experiência do usuário da rede social, é feita pra gente se viciar. Totalmente. O negócio da timeline eterna, né? Sempre que quando eu levantar meu dedinho pra cima, vai ter algo novo lá no Instagram. Sempre. E esse negócio dos vídeos curtos, o TikTok, assim, ele existe uma diferença, né? Das outras redes sociais, o Facebook, o YouTube, o Instagram, o que seja, o Twitter. Essas redes sociais, elas foram criadas por humanos, tipo, num quarto de faculdade lá, né? O Zuckerberg. O TikTok, que é o que popularizou os vídeos curtos, ele é meio criado a partir de um algoritmo, de uma grande empresa chinesa que testou vários formatos, né, vários tipos de aplicativos para viciar humano, e esse foi o que deu o melhor resultado, né? A partir disso, eles escalaram. Então, o algoritmo do Reels, do TikTok, do Shorts, ele é feito para te viciar, para você ficar vendo sempre. Eu digo que não é nunca sobre o vídeo que você tá vendo, é sobre o próximo vídeo. É o próximo vídeo, é o próximo vídeo. E aí, é uma coisa de louco, porque você fica com o celular... E aí você fala, vou ver um pouquinho aqui. De repente passou meia hora e você tá lá e não dormiu. Né? Você deve falar disso bastante, porque... se você não toma cuidado, se você não se policia pra sair desse meio... E assim, é dúbio, porque é o meu ganha-pão, né? É o que eu faço. A gente também tá entrando. Então, assim, mesmo quando você vai pra rede social pra compartilhar um Reels falando mal da rede social, você tá olhando o resultado dela. Sim. Então, assim... Eu sofro essa dor no coração aí, me sinto também dividida, porque estou no digital, estamos aqui na internet, tenho ali minha atuação no Instagram, no TikTok e tal, e também faço esse alerta o tempo todo para as pessoas com esse excesso. Principalmente à noite, que é a hora que as pessoas vão para a cama com o celular, né? Vão lá para olhar, para responder mensagem, para olhar a rede social, e a gente sabe que 1 hora antes de dormir, você não deveria usar rede social, celular, porque a luz azul que sai ali da tela, ela inibe a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Exato. Então, a qualidade do teu sono vai ser pior. E tem realmente essa coisa, além da coisa fisiológica, eu tenho o tanto que aquilo vai me excitar, me estimular e deixar meu cérebro ali, né, com adrenalina, com cortisol, querendo saber o que o Pedro tá fazendo, que viagem é essa, que palestra é essa que ele deu que eu não fui chamada. Exato. E que evento é esse, meu Deus, você tá no Mastermind e eu não tô sabendo, ninguém me avisou. É o FOMO, né? É o FOMO. E, gente, isso é muito ruim, né, é muito tóxico, assim, a gente precisa tomar muito, muito cuidado. Mas eu fico pensando, eu queria saber a tua opinião. Eu tenho 2 filhas de 11 anos, elas são gêmeas. Ah, legal. E a Gabi e a Mafê. E elas foram as últimas meninas da classe delas a terem celular. A gente resistiu ao máximo, mas chegou um momento em que toda a classe tinha um grupo de WhatsApp e elas ficavam fora dos combinados, que ia na casa de um, de outro, então a gente acabou sucumbindo e dando lá o celular. E vai acontecer, infelizmente, com a sua filha, claro que vai. E com todo mundo, e com dor no coração a gente acaba fazendo. Mas uma coisa que me preocupa é assim, Pedro, eu
também tenho 46 anos e a gente tem ali um discernimento, a gente viveu a era pré-internet, ou pelo menos a internet que estava ali começando, a internet de escada, né? Então a gente consegue olhar, eu acho, com uma coisinha um pouco de um certo distanciamento, sabe? Que você fala, uma certa crítica. Mas esse pessoal que nasceu passando o dedinho na televisão porque acha que a televisão é touch, né? Sim. Você acha que eles vão ter esse discernimento? Assim, o que é um conteúdo ruim, o que é um conteúdo bom? Porque às vezes me assusta a quantidade desses videozinhos rápidos de TikTok, que nada mais é do que pessoas dançando e fazendo ali uma insinuação de algo sem sentido, de pôr um óculos, tirar um óculos, uma trendezinha, uma roupa, uma blusa, um tênis, eu não sei o quê. Tão superficial, tão... né? E aí eu fico pensando, será que as minhas filhas... Claro, tem toda uma formação por trás, eu acredito sim que elas têm essa estrutura, mas digamos as crianças de um modo geral, assim, essa geração que está chegando, né? Você acha que eles vão ter esse discernimento? Assim, o que vai ser o conteúdo bom, que é do Pedro que está trazendo, da Agência Sofia, da galera do Real e vindo para o digital? Ou eles vão achar que isso aqui é tudo... cringe, que nem minhas filhas falam. Você já ouviu esse termo, Sim, cringe? Claro. Minhas filhas já chamaram de cringe algumas vezes. Então, o que você acha que vai rolar essa coisa assim com as pessoas reais e eles vão só querer saber dos... Outra ótima pergunta, mas esse é um dos temas que eu mais gosto, dá pra fazer um podcast inteiro só disso, né? Eu pesquiso bastante, vou em evento e tal, porque a gente vive, Ana, um momento de aceleração que ele é inacreditável, assim, de novembro de 2022 para cá, quando o ChatGPT, a inteligência artificial, chegou ao grande público, assim, virou mainstream, quando qualquer pessoa pode ir lá e interagir com uma inteligência artificial, a gente já teve um avanço que o mundo hoje que a gente está falando já é totalmente diferente daquilo. E daqui 6 meses vai ser outro. E daqui 1 ano vai ser outro. Então, assim, quando você fala a geração das suas filhas com 11, é uma coisa... O menino de 15 hoje é outra, a minha filha de 4 é outra. O que eu vejo, que a gente vê em pesquisa, né, em relatos até de outras coisas, é que essa geração super nativa digital 3.0 da web 3.0, que vai interagir muito mais com inteligências artificiais autônomas, né? Não só de texto, mas de imagem, de voz, etc. A gente vê uma rejeição a esse modelo que é o que a gente está viciado. O nosso cérebro já é diferente do deles, assim. O TikTok, o Reels, o Shorts, ele é muito bom pra gente, pra viciar gente como a gente. Eles já têm um cérebro que funciona de maneira diferente, assim. Então, tem muitos ali... Não é nem geração Z, aquele depois da geração Z que já estão meio que mais voltando para o que é o mundo analógico. Só que agora, ao mesmo tempo, a gente vê, a Apple lançou o óculos, e quando a Apple lança o óculos de realidade aumentada, todo o mercado fica esperando. Será que a Apple vai entrar nessa tecnologia ou não vai entrar? Bom, entrou. Semana passada eles anunciaram o Apple Vision lá. Ou seja, isso significa que nos próximos anos... de curto prazo, a gente vai ver um avanço muito grande. Então, esse óculos que você está usando agora, em muito pouco tempo, algo muito parecido com isso, vai oferecer recursos que hoje estão no seu celular. E isso muda o jogo, muda tudo. Quando a minha filha tiver a minha idade, sei lá o que vai acontecer, sabe? Então, assim, o que me preocupa é justamente que, quando a gente fala em... populações, né, em como isso vai chegar para outras gerações, né? Eu e você, a gente se preocupa em estudar isso, né, a gente está aqui num podcast falando, a gente está muito ligado à área e a gente entende que a forma de criar nossos filhos tem que ser muito mais reforçar valores, né, do que conteudista. A própria escola ela é menos conteudista já hoje, as boas, né, mas quando a gente fala em populações de massa, assim, a gente não sabe, mano, o efeito que isso vai ter. Em muitos poucos anos, um monte de emprego vai sumir. Né? Profissões, e assim, e a gente vai ter mesmo uma parte significativa da população global sem ter o que fazer, né? Como que os governos vão se comportar, como que as nações vão se organizar, o que isso vai gerar para o mundo, não dá para saber ainda, mas assim, é importante a gente estar preocupado com dentro de casa o tipo de formação que você vai dar. Então, toda a minha preocupação na criação da minha filha é que ela tenha
autoestima, né? Que ela venha blindada pro que quer que possa vir. Porque a gente não sabe, assim, né? Só que, assim, eu tô fazendo o meu melhor nas condições que eu tenho, né? Pra citar uma frase do meu pai. Você também tem, eu tenho certeza que você faz o seu melhor, mas a gente fica perdido mesmo. É assustador o que tá acontecendo e o que vai vir, sim, né, a partir de agora. É assustador. A gente tenta ficar muito em cima, de olho, tentando ali, controla daqui, vê dali, mas a gente fica... é um jogo ali, é muito complicado. Você sabe que eu participei de uma reunião da escola da minha filha, que nem era para eu estar, era uma reunião assim que eles estavam discutindo como seria o método, a abordagem para o ensino... que antigamente era fundamental, o ensino que já ainda está um pouco longe da minha filha, né? E aí eles mostraram lá, a diretora falou, a gente está indo atrás de uma abordagem muito menos conteudista e mais, né, de reforçar os soft skills, né? Então, é a palavra da moda, falar, né? As habilidades soft. Isso foi ano passado. Esse ano veio uma mensagem, a gente... tentou aqui um método, porque daí eles iam funcionar o ano com um esquema de que você não acompanha, não tem mais nota, né? Não tem mais prova, você ia acompanhar o desenvolvimento do seu filho numa mandala, que ia ser ligado num aplicativo. Pois bem, semana passada eles já mudou tudo. Sabe? Mas assim, os conceitos... são bacanas. Só que uma fala que ela me chamou a atenção lá, porque os pais perguntavam, mas como que eu vou saber que meu filho tá aprendendo? Mas será que ele vai estar pronto para vestibular? Assim, que tem muito pai que só pensa nisso, né? Daí ela falou, olha, isso aí é em segundo plano. O que tá acontecendo hoje com os jovens, que a gente tem que tratar com urgência, é que a gente tá perdendo esses jovens, né? O suicídio, né? Absurdo. Então a gente tem que mudar alguma coisa, porque a gente está perdendo esses adolescentes, essas pessoas, né? As taxas de depressão, de suicídio, etc., nessa faixa etária, tá crescendo de forma alarmante, assim, assustadora. Então, assim, a gente tem que fazer alguma coisa, tem que mudar, e a gente tá apostando nesse caminho para tratar isso primeiro. Se vai ter vestibular, se vai ter coisa, prova, isso aí é um segundo problema, sabe? Eu concordo em gênero e grau, assim, isso é uma preocupação. É claro que tem que estudar, tem que fazer a lição, tem que fazer resumo e fazer a prova, ótimo, né? Mas a grande preocupação é essa, é educação, é base, é estrutura emocional. Estrutura emocional. A saúde emocional das minhas filhas são prioridade, assim. Em primeiro lugar tá isso, depois vem todo o resto, entendeu? Exato. A saúde emocional, são meninas preparadas para enfrentar as adversidades, para dividir, para ter empatia, para se colocar no lugar do outro, são acolhedoras, são mesmo, não são, tá? Elas são muito lindas. Mas, então, cara, tô no caminho certo, tô fazendo um bom trabalho, entendeu? Porque não adianta. O que a gente tá formando, a escola delas é onde eu estudei, lá em São Bernardo. A escola tem 55 anos. O primeiro caso de suicídio foi ano passado, numa menina de 14 anos. E aí, depois de 3 meses, teve outro. Olha só. Então, eu fico arrepiado com esse papo, assim, porque eu acho assustador. Eu não tive isso, nem de ficar sabendo na nossa infância, na nossa adolescência. E foi na rua de trás do meu consultório. Isso não acontecia. Foi uma coisa tenebrosa, assim, foi uma coisa bem pesada. E claro, eu sou jornalista, os manuais, né, impedem que a gente noticie isso. Então, assim, e não tem que noticiar mesmo, né? Porque dá ideia, claro. Tal, e acaba incentivando, mas isso tem que ser abordado, isso tem que ser tratado com urgência, assim. Então, é isso, a gente faz o nosso melhor, só que a gente não sabe, né? Como que nossos filhos e essas próximas gerações vão interagir com esses recursos, porque tá muito rápido a mudança, né? Logo a minha filha vai me dar um baile, ela vai criar um grupo, né? Por baixo, né? Se eu não tomar cuidado, se eu não orientá-la da melhor forma, ela vai ter um aplicativo secreto, um subterfúgio. Porque eu sempre digo, a rede social, ela morre pra você quando o seu tio entra nela, quando seus pais entram nela. Ninguém quer ficar no Instagram se você vai estar seu pai lá olhando e comentando nas suas fotos. Ninguém quer estar no... Então,
as redes sociais elas são sempre adotadas e criadas para os mais jovens fugirem dos pais. Para eles poderem se expressar mais livremente, para eles terem um espaço ali que não tá, né? Você deixou de usar o Facebook, se você deixou de usar o Facebook, quando seu pai entrou lá, quando sua mãe começou a postar corrente de política lá. Com certeza. Assim, exato. E aí, assim, essa rede torna-se cringe. Né? Total. Então, assim, é esperado que os nossos filhos, as nossas gerações mais novas, busquem um espaço que é só deles. Só que ao mesmo tempo é assustador se você pensar nisso. Que eles tenham essa possibilidade. Então, é uma pergunta que eu não tenho resposta ainda, sabe? Eu, como profissional da saúde mental, assim, eu acho que se a gente puder acalmar aí o coração de quem está nos assistindo, ouvindo, é o seguinte, acho que a gente tem que estar sempre muito atento ao que os nossos filhos estão sentindo, ao que os nossos filhos, a forma como eles estão se comportando, né? E deixar um canal aberto para que eles saibam que eles podem falar sobre as emoções, né? Sim. Eu sou uma defensora super de psicoterapia, faço há muitos anos, acho que porque eu acho que eu preciso me desenvolver sempre, a vida toda, para mim é maravilhoso. E ao primeiro sinal de que alguma coisa não ia bem com as minhas filhas, elas foram pra terapia e foi incrível. Elas não têm nenhum problema. Se você parasse e falar, por que fazem terapia? Ah, não sei, um dia a Gabi ficou com medo de pegar o elevador, foi pra terapia. A outra porque brigou lá com a amiguinha, chegou em casa chorando, vai pra terapia. Fizeram 6 meses, foi maravilhoso. Agora, se precisar, vai voltar. Claro, porque eu tenho essa possibilidade. Ter esse preconceito. Mas, por quê, Pedro? Claro que não é todo mundo que vai pra terapia, não é todo mundo que precisa, que gosta, enfim. A terapia é um dos recursos, mas o que eu estou falando com esse exemplo da terapia? É que aí é uma ferramenta para que a gente possa entender que as pessoas, seres humanos, crianças e adolescentes, inclusive, têm que saber que podem expressar suas emoções. A gente tem que desmistificar. Não é fraqueza chorar, mostrar que tá triste, que tá com raiva, porque se a gente fica engolindo o sapo, a gente fica colocando tudo pra dentro, a gente fica empurrando a sujeira pra debaixo do tapete, a gente vai desenvolver transtorno de ansiedade, pânico, depressão, burnout. Sim. E por aí vai. Então, quando que a gente fica saudável emocionalmente? Quando a gente consegue falar e pôr pra fora e verbalizar as coisas que a gente sente. E a gente conseguir fazer com que uma criança, um adolescente, mostre as emoções é muito importante. Então, às vezes é uma criança, idade da sua filha, 4, 5 anos, que tá com raiva, que quer chorar. Deixa ela chorar. E aí, chega... Vamos tentar entender por que você tá com raiva. Por que você tá chorando? Vem aqui, conta pro papai. Conta pra mamãe o que te deixou com raiva e brava, entendeu? Isso. Ela tem um quadrinho lá com os emojis de sensação que a gente incentiva ela a ir lá apontar. Mas posso fazer uma consulta aqui, já que Claro! Por exemplo... A minha filha, à noite, tem bruxismo, com 4 anos. E aí você vai lá na internet ler, tem alguma coisa de estresse, assim. Aí você fica pensando, 4 anos, vai bem na escola, já conversa com o professor, não tem problema, tem uma amiguinha, tem uma vida boa, assim, né? De onde vem essa caramba desse estresse? Porque ela tá quase... Parece que ela tá mastigando o próprio dente, assim. Daí foi conversar com os pais dos amiguinhos, a amiguinha também tem bruxismo. Aí lembrei da minha infância, eu também tinha bruxismo. Mas assim... Onde a gente acha esse estresse? Tem que ir pra terapia mesmo, né? Então, a terapia é um excelente caminho, porque às vezes, Pedro, é uma coisinha que a gente nem imagina. Então, sei lá, vamos supor, a minha Gabi, eu tenho a Gabi e a Mafê. A Gabi quando ela foi pra terapia, tava com medo de entrar no elevador. Se a gente não tivesse entrando, ela achava que a gente ia ficar pra fora e ela ia entrar sozinha. Uma bobagem, mas ali, de alguma forma, significava um abandono ali para ela, conseguiu trabalhar, ponto, resolveu. Às vezes, por exemplo, no caso da sua filha, você tem ali uma situação de que ela faz uma analogia de que o sono significa, de repente, a separação do papai e da mamãe, porque ela tá no quarto dela e tal. Ou o sono gera nela algum tipo de expectativa pro dia seguinte, será que vai ser bom, será que não vai ser bom? É um exemplo. Uma ansiedade. Uma ansiedadezinha que tá aparecendo. Não significa que ela tem um transtorno mental, claro que não.
Mas eu acho que é importante olhar para isso, sabe? E tem a ludoterapia, que é a terapia de criança, que é maravilhosa. Aliás, criança responde muito bem à terapia. Às vezes você faz terapia em criança por 3 meses, a criança está curada. Vendido, me passa o WhatsApp aí do ludoterapeuta. Eu tenho umas maravilhosas que, juro por Deus, a gente fica cabeçuda fazendo 30 anos de terapia, gastando milhões ali em terapia, e criança, falando sério, outro dia eu coloquei a Maria Fernanda, a terapeuta chegou em 4 meses e falou, tá de alta, acabou, resolvido. Eu falei, mas como é que tá de alta? Tá de alta, resolveu. Eles têm a neuroplasticidade, né? Sim. A capacidade, pegou, resolveu, tá, é isso, acabou. Muito fácil. Eles resolvem, trabalhou, acabou. Agora, qual que é o problema? A gente fica pondo a sujeira embaixo do tapete. Não é nada. Não sei o quê. Frescura. Tem tudo. Essa criança tem tudo, meu povo. A criança tem tudo, tá reclamando do quê? Bobeou, a gente faz isso. Não é? Porque tem tudo com o nosso olhar, tem tudo com a nossa necessidade. Eu gostaria de ter tudo que minha filha tem. Eu gostaria de ter a suíte que minha filha tem, porque eu não tinha. Eu dividi o quarto com... Claro. Eu dividi o quarto com mais 2 irmãos homens, até os meus 10 anos de idade. Loucura. E um banheiro no apartamento que era pro pai, pra mãe e pros 3 filhos. Sim. Minhas filhas dormem numa baita suíte, cada uma com varanda. Aí você fala, pô, essa menina mimada tá reclamando do quê? Reclamando tá com estresse de quê? Estresse da onde? Exato. Né? E a gente tem isso. Isso é extremamente danoso, né? Você sabe que eu tive burnout? Sério? Quando eu trabalhei na Band, eu tive ali uns 8 meses, assim, de que eu trabalhava no primeiro jornal, que era um trabalho extremamente estressante, assim, que eu chegava para trabalhar às 4 da manhã, né? O sono? E eu ia para era uma cobertura de jornalismo de sangue mesmo. De trincheira. Sabe? De trincheira, era acidente de carro, era crime, porta de delegacia, não sei. E eu fazia sozinho, pegando um trânsito de São Paulo todo dia, às 7 da manhã. E aí eu entrava ao vivo no jornal, ainda tinha aquela descarga de adrenalina do vivo, né? Do ao vivo e tal. E aí chegou um momento lá que eu sentia que eu tinha travado, assim, sabe? Que daí ao invés... Pô, se eu começava a trabalhar às 4 da manhã, eu tava livre ao meio-dia. Isso com 24, 25 anos, assim, sabe? Que é um período super bom da vida, na teoria, né? Mas aí eu ficava em casa dormindo, não queria sair, não queria fazer nada, sabe? Tipo, vivia uma vida mecânica. Aí quando saía à noite, 24, 25 anos... bebia, né, curtia a balada de um jeito mais destrutivo possível, assim. Então, daí chegou um ponto que eu falei, não isso não dá mais. Fui pra terapia. Perfeito. Fui pra terapia, fiquei 1 ano, né, e, cara, me ajudou demais. Muito. Me ajudou demais, até o ponto, me ajudar até pra chegar pros meus chefes e falar, ó, essa oportunidade é muito legal, mas pra mim não quero mais. Olha que assim. legal. Porque era muito uma coisa, assim, de, você tá começando agora, né, recém-formado e tal, mas você vai ter essa oportunidade aqui, jornal... Não vai perder, né? Não vai perder, né, não sei o que lá, a gente confia em você e tal. E aí você tem aquela carga, assim, de falar, pô, meu primeiro emprego, mais legal, assim, com vídeo, né, aparecendo na televisão e tal. Mas, cara, a melhor coisa que eu fiz foi a terapia. Aí eles me mudaram mesmo, eu fui ser editor, aprendi muito mais, trabalhei com outras pessoas, assim... E a terapia, né, uma das coisas que, já que a gente está falando disso, a terapia é uma coisa que ela faz a gente entender os limites que a gente precisa colocar na nossa vida. Exato. Né? Então, você ali estava, extrapolando todos os limites. Sim. Né? Então, a hora que você na terapia entende que, olha, isso aqui tá demais, vamos pôr, aqui é não, aqui é sim... Aqui é talvez, né? Na época eu lembro que eu até pesquisei um negócio que eu falava... Eu cheguei para meus pais e falei... tô tendo um negócio que chama crise do quarto de vida. Quarter Life Crisis. Que era um negócio que eu achei na internet, assim... Que você sente mais ou menos nossa geração. Porque, assim, existe uma coisa de comparação. Com 25, 26 anos, os nossos pais já tinham 2 filhos, já estavam trabalhando não sei o que lá. Eu, com 24, 25 anos, tinha um emprego que eu ganhava lá... R$800 na época, assim, me matava, ainda dependia financeiramente dos meus pais, não tinha a menor possibilidade de ou relacionamento, ou ter filho, assim, e aí você compara as gerações, dava um gap enorme, assim, você fala, cara, eu cheguei no meio da minha...
quarto da minha vida e não conquistei nada, né? Era essa sensação que dava e aí te mandava pra baixo mais Você ganhava ainda. 800, amigo. E eu que não ganhava nada, eu tava na faculdade. Exato. Com 25 eu não ganhava nada. Existe esse negócio, que é a crise do quarto de vida. Se você tem 25 anos e está nos ouvindo, saiba que você não é não é um fracasso na vida. Diga. A palavra que eu queria usar não é um bosta. Tudo bem, aqui a gente fala palavrão, aqui a gente faz de tudo. Agora, a pergunta que você deve responder muito em como todos é ser filho do Cortella? É lógico, como é ser filho do Cortella? Já que a gente tá falando Eu criei o podcast por isso, né? Esse é um dos motivos que eu falo lá no primeiro episódio. Porque essa pergunta todo mundo faz. Faz. Cara, como... Ele não é meu ídolo. Eu não tem distanciamento pra eu achar que eu sou filho do grande filósofo, professor Mário Sérgio Cortella. Ele é meu pai. Ele é a mesma coisa que você é ser filha do seu pai. A relação que você tem com o pai não é uma relação de distância, é uma relação muito próxima. Eu sei dos problemas, dos defeitos da minha relação, eu tenho uma relação com ele desde que eu nasci. Então, assim, não tem ele não é essa pessoa que a gente vê nas redes sociais, no palco, sempre foi pra mim algo muito próximo. Então, assim, ser filho do Cortella é normal, é um pai com as suas qualidades e com os seus defeitos. Eu admiro muito ele. Eu acho que ele é uma pessoa com uma capacidade incrível de conhecimento, de memória, de comunicação, mas ele não é meu ídolo. Ídolo tem aquela distância, assim, né? Se você quer perder um ídolo, conviva com ele, né? De perto, ninguém é normal. E é isso, assim. Então, eu tenho essa convivência próxima que me traz muitas vantagens, por um lado, de ter acesso a esse cérebro que a maioria das pessoas que está nos ouvindo aqui adoraria sentar com seu pai num bar e trocar ideia. Tá, pra você pode ser legal mesmo, pra mim é só o meu pai, sabe? É muito legal? É legal, eu valorizo muitas coisas que a gente tem na nossa convivência, o podcast mostra muito isso. Hoje é legal assim, se você quer saber como é ser filho do Cortella, vá lá escutar o A Grande Fúria do Mundo. Maravilhoso, nós vamos assistir com certeza. Que é o que a gente criou justamente para responder essa pergunta. Que é essa dúvida que todo mundo tem, acho que onde você vai a vida toda, né? Acho que no colégio, Então, na verdade na TV eu usava Pedro Mota, justamente para não ser o filho do Cortella. Para não ser o Cortella. E olha que ele nem era tão famoso na época, mas ele já era conhecido. Só que eu tinha uma coisa que era muito de querer me provar, assim, sabe? De, eu consegui sem ser peixe, assim, entendi, sabe? Tá. Entendeu? Não tem muito nada a ver com ele. Tem isso, assim, de você buscar a sua... Claro. Depois eu entendi que eu posso construir algo muito maior se eu partir dele. Claro. Então, assim... essa mudança dos últimos anos na minha vida, assim, da Agência Sofia pra cá, é do entendimento também pessoal disso, assim, que eu não preciso construir do zero nada, uma história. Por mais que eu tenha feito lá, do meu jeito, a minha carreira dentro do jornalismo. Mas eu posso fazer algo muito maior se eu pegar... Meu pai vai até um certo ponto, até no que ele tá disposto a ensinar, onde que ele vai. Eu posso pegar desse ponto e além, assim, eu posso realmente criar meu próprio didática, conteúdo, assim, né? A gente fala sobre isso, inclusive, no Ensinantes Digitais. Lá, legal. Que é e na oficina do curso online, mas assim... Eu sou muito mais feliz, estou muito mais ligado com o meu propósito, pegando a partir dele. Então hoje é super tranquilo, assim. As pessoas às vezes ficam com vergonha de perguntar, como é? Deixa eu perguntar uma coisa, não sei se você gosta, tal, não sei o que. Claro, óbvio que eu gosto, eu morro de orgulho, claro. Assim, né? E vocês trabalham juntos. Hoje em dia tem isso. A rede social dele Exato. E tal, né? Não, maravilhoso, maravilhoso. Ai, Pedro, incrível o nosso bate-papo. Você quer deixar uma mensagem pra gente, pra aquela galera que é do mundo real e que quer ir pro digital, mas não sabe se deve, não sabe se pode expor a vida, porque acha que, de repente, eu vou mostrar meu filho, e aí, de repente, alguém pode querer sequestrar meu filho, e eu prefiro manter minha rede social fechada, sei lá. Deixa uma mensagem, algo que você acha que é bacana aí pra quem tá nos ouvindo. Eu vou deixar, então, uma pergunta, né, que eu adoro essa pergunta, que é assim... Você usa ou você está sendo usado pelas redes sociais, né? Você tem que... Quando você está aí nesse tempo na sua cama, olhando para o seu celular, olhando para uma tela qualquer, você está usando o mundo digital ou você está sendo usado por ele? Você é dado, você é informação. Será que o Instagram, o Facebook está só... pegando ali o que você curte, o que você assiste, para te mandar mais conteúdo disso, para você assistir mais, para você curtir mais, para você ficar mais ligado naquilo, ou você está tirando algum retorno que seja realização pessoal, né? Reconhecimento profissional,
ou retorno financeiro disso daqui. Se você tem alguma dessas 3 coisas a partir do mundo digital, você está usando o mundo digital. Se não, você está só sendo usado. É por isso que ele é filho do Mário Sérgio Cortella, é isso mesmo, Mauri? Adorei essa pergunta final, meu Deus do céu. Pedro, obrigada, meu querido. Foi incrível, incrível esse bate-papo, de verdade. Obrigada por ter vindo, por ter aceito. Tenho certeza que você curtiu. Então, deixa aqui teu like, comenta, encaminha para todo mundo que não pode perder esse episódio. Quem tá com receio aí de entrar no digital, que você sabe que precisa, que tá perdendo tempo, vai lá no Instagram do Pedro, que é o... Pedro Mota Cortella. Pedro Mota Cortella. E a agência é Agência Sofia com PHY. PHY. Perguntei se era o nome da filha dele. Não, a minha filha é Alice. É uma filha, né? Minha esposa é minha sócia, a gente tem a Agência Sofia. Dá uma filha que dá trabalho mesmo, uma empresa. Bastante, com certeza. Maravilha. Então, se você curtiu, não deixa de ativar os sininhos para você ser avisado dos próximos episódios e até semana que vem. Beijo.